Adolescente às aulas presenciais, mas rendeu tanta dúvida, Fabiana, tanta mãe mandando pergunta para cá, que não dava tempo. A gente, não, vamos retomar esse assunto hoje para esclarecer um pouco mais e ajudar muitas mães e pais também que estão sofrendo com esse retorno dos adolescentes às aulas presenciais, questão de rotina, de horário, né, mudança na sistemática. E aí, Fabiana, traz esse tema mais uma vez para cá. Roda a vinheta. Em geral, o anseio pela volta à escola é grande para os adolescentes, né? Mas não é para todo mundo, não. Tem acontecido o contrário? Tem. Tem adolescente resistindo esse retorno às aulas, né, Fabiana? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Tem sim, né? E é próprio, a gente sabe, da adolescência. Alguns adolescentes, eles acabam ficando mais introspectivos. Então, realmente tem gerado essa dificuldade. É interessante que a semana passada, quando a gente trouxe esse tema, eu recebi muita mensagem de mães dizendo assim: Fabiano, o que é que eu faço? Não quero ir para a escola, como agir? Então, por isso a gente tinha que voltar hoje, né, Fernandinha? Até porque, Fabiana, em casa, pelo sistema, né, remoto, tem uma maior comodidade, sim, tem uma certa, vamos dizer assim, facilidade, porque eu travo a minha câmera ali, de repente eu me desvio, de repente eu vou no banheiro. E na escola tem todas as regras, né? Tem todo aquele horário. Pode ser esse um dos motivos que o adolescente esteja fugindo dessa aula presencial? Pode sim, porque de uma certa forma ele está ali no conforto, né? Verdade. Muitas vezes não toma nem banho para assistir aula, ainda está de pijama, o cabelo está daquele jeito. Estão ali assistindo aula com a câmera desligada. Tem sim. Como também, Fernandinho, algo que é interessante, eu percebo que as relações com os amigos, eles se distanciaram um pouco mais. Então, voltar para o ambiente da escola é como se eles tivessem uma preocupação de como é que eu vou fazer amigos, né? Então, tem acontecido muito isso. Agora, como é que os pais podem fazer diante de uma situação como essa? Obrigar, por exemplo, porque às vezes a escola faculta, né? Você pode voltar presencial ou você pode continuar remoto. Eu não sei como é que está a realidade da maioria das escolas, mas os pais devem obrigar esse retorno? Isso, olha só. E aí é onde está o X da questão. O X da questão e onde a gente tem que buscar uma orientação, tá? Gente, eu sempre sou do contra do obrigar. Eu vejo o seguinte, a gente trabalha muito aqui em todos os temas, a questão do diálogo, da gente reconhecer o que a criança e que o adolescente está sentindo naquele momento. E o que é que eu digo para você? Primeiro, tenta descobrir o que é que está inquietando o teu filho, né? Se é a questão da amizade, se muitas vezes, que é um ponto também na adolescência, né, Fernandinha, a questão de estar se vendo, né? Muitas vezes até as meninas não tá gostando do corpo, não tá gostando do cabelo, então isso muitas vezes também faz elas travarem para ir para o ambiente da escola, que sabe que vai ter que se relacionar. Mas assim, o que é que eu digo para vocês como pais? Conversem muito. Tentem descobrir primeiramente e questionar, filho, por que você não quer ir para a escola? Sim. Quais são as motivações que querem te deixar mais em casa? Então, tenta descobrir e vai trabalhar o fortalecimento emocional nesse aspecto, né, Fernandinha? Porque até você pode estar forçando que ele vá para a escola, ele pode estar com uma outra queixa emocional. Por exemplo, hoje mais cedo eu estava conversando com a nossa colega de trabalho e ela estava me contando que a sobrinha dela não quer voltar para a escola e ela descobriu o motivo. Ela sofria bullying na escola. Então, com esse sistema de remoto, a criança desenvolveu muito mais e ela estava tentando entender. E aí, nessa conversa, nesse diálogo, a adolescente de 14 anos, não, é porque tinha um bullying com o meu sotaque, ela não é daqui. Então, você entende que às vezes está muito subliminar esse motivo, né, Fabiana? E às vezes é numa conversa que sai, né? E, inclusive, isso pode ter acontecido nesse período de pandemia mesmo, Fernanda. Porque o que acontece? Eles se conversam, tem o chat, né, da sala de aula, que muitas vezes eles não falam, mas o chat está funcionando o tempo inteiro. Os grupos de WhatsApp que as turminhas acabam criando mesmo. E essas conversas mexem muito com a adolescente. Então, é importante demais nunca chegar, não quero ir e entrar num confronto. Eu sou muito contra desse confronto com o filho. Acho que a gente precisa conversar muito, compreender, entender, buscar ajuda. Sim. Porque muitas vezes assim, o teu filho está muito calado, está muito no quarto, né? Busca ajuda para compreender. Eu não consigo como mãe ou como pai
procura um psicólogo, né? Eu acho que é importante demais a gente se fortalecer com uma rede de apoio nesse momento, que sabe? muitas vezes encontra até na própria escola, né, Fabiana? Sim. Que é obrigada a ter um núcleo pedagógico ali e muitas vezes o papel do psicólogo escolar. Então você consegue, de repente, até na própria escola, começar esse entendimento, né, Fabi? Sim, e é importante demais você ser franco com a escola. Olha, meu filho está tendo dificuldade, ele não quer ir para a aula, eu não estou compreendendo o porquê, né? Como eu posso estimular? Porque tem uma coisa, sabe? Escola precisa estar presente na vida da criança. Verdade. O ambiente da sala de aula não é só conteúdo, é convivência, é interação, é fazer com que esses alunos realmente eles desbravem várias áreas da vida. Verdade. Então, é importante demais o ambiente. Agora, não força. Conversa, busca o apoio da escola, do psicólogo da escola. Toda escola tem psicólogo. Sim. Então, assim, busca esse apoio que com certeza vai dar certo. Agora, Fabi, você como gestora de uma escola de muito sucesso pode nos ajudar falando como é que é a escola, como é que ela pode envolver, né? Já que o Vilen tem tanta essa proposta de envolver os alunos, envolver esses adolescentes nesse retorno, né? Nesse processo de retorno. O Fernandinho, eu até falo, quando a gente iniciou lá em 4 de janeiro, né? Porque o que acontece? A escola também tem que ter esse olhar diferenciado para saber, assim, os meninos não estão voltando de qualquer jeito, né? Eles foram poldados de um tempo de convivência gigante, inclusive de aprendizagens. Então, a escola também precisa adequar atividades que façam com que o aluno tenha o prazer de estar dentro dela, porque nós temos o papel acadêmico, sim, né, de trabalhar os conteúdos com as crianças e com as adolescentes, mas o principal é fazer com que as crianças sejam felizes e os adolescentes mais ainda. É o papel principal e eu acho que é o desejo de todo pai, toda mãe, todo responsável, né, Fabiana? Você ficou ainda com dúvidas sobre essa temática? Fabiana está sempre acessível nas redes sociais, tem muito conteúdo legal. Eu tenho pergunta de telespectador, dá tempo de fazer só uma, Fabi? Sei que você tem reunião daqui a pouquinho. Bota aí a pergunta, Desirê. Fabiana liberou aqui um tempinho pra gente. Roberta, boa tarde, meninas. No meu caso, a minha filha adolescente não vê a hora de voltar para a escola. Desde o começo da pandemia que ela está proibida 100%. Então, ela está 100% online, na verdade, por conta das comorbidades, que inclusive já foi na escola pedir ajuda. Então, a filha teve uma crise de choro ontem, porque já não aguenta mais o distanciamento, né, da escola. Ou seja, tem criança ou adolescente sofrendo porque está longe da escola, tem criança ou adolescente sofrendo porque vai voltar para a escola. São duas realidades presentes, né, Fabi? São duas realidades. Existe o adolescente que realmente tem essa necessidade. E que bom, né? Que bom. Nesse caso, muitas vezes acontece aquela ansiedade, né? Do primeiro dia, como é que vai ser essa volta no primeiro dia, como é que vai ser estar com os colegas novamente. E aí a gente trabalha também, né, aconselhando, cuidando para que essa ansiedade ela possa ser trabalhada também. Nesse caso aí, mãe, é trabalhar essa ansiedade, né? Trabalhar essa ansiedade. Fabiana tá no Instagram? Tá. @Fabiana Sena Monteiro. Tem muito conteúdo legal. Segue a Fabiana, manda mensagem, ela tá sempre lá interagindo com todos vocês. E semana que vem ela tá de volta aqui no nosso quadro falando, na verdade, lição de casa. E daqui a pouquinho eu tenho falando de direito de volta. Beijo, Fabi. Obrigada, viu? Até semana que vem. Eu vou falar agora sobre a adolescência.